Voltando do intervalo, retomando a nossa conversa que parou ali na última intervenção da Jussara sobre os golpes e contragolpes de ministros contra ministros em função de investigações. Nós vimos uma série de elementos publicados a respeito da investigação contra o Lulinha, extraordinariamente destrutivos do ponto de vista da campanha de Lula. Agora nós temos Dino permitindo que a Polícia Federal compartilhe dados de uma investigação já feita aqui pela Polícia Civil de São Paulo sobre a destinação de emendas que foram parar no Dark Horse. Qual é o peso disso? Bom, primeiro tem 2 inquéritos, né, sobre o Dark Horse no Supremo. Um com Flávio Dino, para apurar destinação de emendas, e outro com André Mendonça para apurar o financiamento do filme em si. A percepção dos petistas, e essa foi a manobra política, era de que o André Mendonça não estava tocando esse processo, e aí que entra o Flávio Dino puxando ali, autorizando o compartilhamento de provas da investigação que está na vara aqui em São Paulo com a Polícia Federal. Então, sim, tem uma expectativa de que esse processo do Dark Horse passe a andar com maior velocidade. Lembrando que é um inquérito que tem um mês, assim. O inquérito do Lulinha é mais antigo, né? Ele é desde o ano passado. O inquérito do Dark Horse foi instaurado, acho que 20 de julho, 22 de julho. E o que a gente tem de informação é que ele travou não no Supremo, ele travou na Polícia Federal, né? Agora o Dino entra para tentar empurrar um pouco esse processo e equilibrar. Agora me chamou a atenção muito o Datafolha de sexto, William, porque a pesquisa ela não mostrou uma queda, vamos dizer assim, do Lula. Ela ficou estável o cenário, 4 pontos de diferença dentro da margem de erro, empate técnico. A pesquisa foi colhida durante a semana e não mostrou um prejuízo. Se a gente olha a pesquisa de hoje do BTG, sim, porque ali já tem um empate maior. Então, os números, eles não mostraram, pelo menos a campanha do PT acha, um estrago muito grande que eles imaginaram que teria feito. Ótima deixa, Caio, e não tinha sido combinado, hein? A gente tem um quadro preparado por está aqui o Chris Garman, que é nosso parceiro de conteúdo, tem um quadro preparado pela Arco, que também é nossa parceira de conteúdo aqui no WW, que permite que a gente veja essa questão da reeleição do Lula da seguinte maneira. Vou mostrar o quadro para a audiência e para vocês e pedir que vocês avaliem. O presidente tem a segunda pior avaliação positiva entre os presidentes que já disputaram a reeleição depois da redemocratização. Esse levantamento, é o que eu me referia, que a Arco traz, é baseado em pesquisas publicadas, particularmente o Datafolha do mês de agosto, desde 1998, quando foi permitido ao presidente em exercício buscar o segundo mandato. Confira. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso buscava a reeleição com 39% de ótimo bom, 40% regular e 18% avaliavam sua administração como ruim péssima. Em 2006, em agosto, a gestão Lula era considerada ótima, boa, por 52% dos eleitores, 31% de avaliação regular e 16% consideravam o governo petista ruim, péssimo. Buscando o segundo mandato, Dilma tinha avaliação ótima, boa de 38% em agosto de 2014. Regular, também 38%. 23% dos eleitores a consideravam ruim, péssima. Em 2022, o governo Bolsonaro marcava 24% de ótimo bom. A mesma porcentagem dos eleitores o consideravam regular. 51% avaliavam Bolsonaro como ruim, péssimo. Foi o único presidente que não se reelegeu. De volta ao Planalto, Lula busca o 4º mandato com avaliação ótima boa de 33% agora em agosto, regular 26% e ruim péssima de 41%. Chris, vocês têm uma enorme expertise em se debruçar sobre mastigar, né? Uhum. Vocês são number crunchers, como se diz em americano. O que esses números estão te dizendo? Olha, é interessante, William, se você me permitir. Claro. Tem um pouco de debate entre a comunidade de analistas políticos que olham a relação entre aprovação e chances de reeleição. Né? E aí tem 2 filosofias. O que nós na Eurásia Group fazemos é a gente pega a aprovação, assim, a medida de aprovação de aprova e desaprova, que é uma pergunta binária, e usamos um banco de dados de mais de 500 eleições no mundo inteiro, porque a maioria dos países não mensuram a aprovação usando ótimo, bom, regular, ruim, péssimo.
Então, o que a gente gosta de fazer é pegar um banco de dados maior, de 500 eleições, e com métricas comparáveis, né? Então, e a gente prefere usar essa métrica porque o ótimo, bom, regular, ruim, péssimo mensura as preferências duras, os que realmente rejeitam o governo, que realmente gostam do governo, mas é cega sobre quem responde regular. Quando você faz o aprova, desaprova, você força o regular a revelar suas preferências. Então, eu diria, metodologicamente, tem um debate. O que é melhor? Comparar ótimo, bom, regular, ruim, péssimo em eleições brasileiras, com um número de eleições menor, ou é melhor você fazer o aprova, desaprova, tá? Então, eu diria que quando a gente pega a métrica de aprova e desaprova, um índice de aprovação de 45, o presidente Lula está com 46, o governante ganha 75% das vezes. Mas aí você diz, ok, mas será que isso é aplicável ao Brasil? Aí a gente também fez esse exercício no Brasil. E a gente pegou ótimo, regular, ruim, péssimo, nas 140 eleições, incluindo eleições estaduais, e a gente vê o índice de reeleição com um ótimo, bom de 33%, que é o que o Lula tem hoje no Datafolha. E nesse banco de dados, o governante ganha 55% das vezes. Mas a média das pesquisas está dando hoje um ótimo, bom de 35%. E um 35% dá um índice de reeleição de 65%. Então, a conclusão que eu chego mesmo se você usa uma métrica de aprova, desaprova, consistente com eleição, e mesmo se você olha ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, nas eleições no Brasil desde 2006, também aponta para a vitória do incumbente. Na trave, né? É só para dizer que se você usa o indicador aprovação, você deveria concluir que o Lula é favorito. A dificuldade dessa eleição é que outra metodologia, você olha quais são as preocupações do eleitor e geralmente o candidato crível na grande preocupação ganha. E nessa métrica, nesse modelo, o Lula vai mal. E aí aponta a vitória à oposição. Então, eu dei muitos detalhes aqui, mas esse debate... Isso é bom porque instrui a audiência como é exato. que a análise política é feita quando se mexe com números. Agora, o que você sugeriu agora, e a Thaís imediatamente queria entrar, que a câmera estava fechada em você, a Thaís estava dizendo, é isso. O que é isso que ela está falando? Passo a palavra para você, Thaís. É o seguinte, ok, estatísticas de um lado, de outro, a subjetividade e o emocional das eleições, Thaís. Não, e uma subjetividade muito focada na questão econômica, que a gente tem dito aqui, que hoje a gente pode até estar debatendo mais casos de corrupção e tal, mas sabemos que a economia vai ter um papel importante. E as pesquisas estão revelando também um grande paradoxo de um olhar, uma análise, uma avaliação do eleitor de que o país está indo muito mal, mas de que ele, pessoalmente, está indo bem. E aí a subjetividade está entre qual o equilíbrio que o eleitor vai levar para a urna eletrônica entre o que ele espera para o país e o que ele espera para si mesmo, né? Aí tem que misturar um pouco de antropologia, psiquiatria, tudo junto, sociologia, tudo junto. Mas ainda assim, eu acho que hoje esse paradoxo, ele já existiu em outros momentos, especialmente em momentos, 2014, por exemplo, tinha uma preocupação muito grande, porque o eleitor via a imprensa falar o tempo inteiro que a crise ia estourar, mas ela não chegava, e o desemprego era o menor possível, a taxa de juros estava sendo reduzida à força no governo Dilma. Os preços estavam todos controlados, né? Existia uma transparência aliás, não existia transparência nenhuma sobre a condução da política econômica. Hoje, os dados estão todos aí e a gente continua fazendo o alarde de que uma crise vai acontecer, mas a materialidade dela é muito difícil. Então, a minha grande dúvida em cima dessas referências e metodologias de cálculo sobre o ótimo e o bom, o regular vai dar mais peso para a situação dele ou para a situação do país? O que ele espera para ele ou o que ele espera para o país? Essa é a minha dúvida. Você quer falar? Porque senão eu vou passar a palavra para a Jussara. Não, eu só diria que nem precisa chegar no ponto de a expectativa de uma crise futura. De acordo com a Genial Quest, 69%, eu acho que, dos eleitores disseram que eles perderam poder de compra nesse último ano. Exato. Então, as famílias da classe C estão se sentindo estagnadas, seja por causa do endividamento ou custo de vida. E eles são decisivos, em boa medida, Jussara.
eu estava escutando a Thaís falar e a campanha, principalmente de Flávio Bolsonaro, aposta muito nessa questão da economia, endividamento das famílias, o poder de compra, para atacar a campanha de reeleição do presidente Lula. E tem um motivo específico. Primeiro que eles estão tentando traduzir tudo isso no bolso do consumidor, com o Flávio indo para a frente das Casas Bahia, para o Flávio indo para supermercado. Essa é a ideia deles, mas até por outro momento também, porque sabe que quando vai para o campo dos inquéritos, Flávio também tem questões a explicar, não explicadas ainda, né? Não tem os dados ainda sobre o financiamento do filme Dark Horse pelo Banco Master. Tudo isso faz o Flávio também não entrar com todo, com tanto o pé na porta nessa questão. Então, a ideia da campanha é justamente trazer para o campo da economia. E, claro, a campanha do presidente Lula sabe que isso é difícil e aí, voltando à questão da escala, o fim da escala 6x1, o que me dizem integrantes do PT é que eles estão desesperados por uma boa notícia. E é neste sentido que essas tratativas, essa reaproximação com Davi Alcolumbre dá essa possibilidade de girar um pouco essa pauta que está muito concentrada em Lulinha, no ex-chefe de gabinete do Lula, do Marcola. Então, a ideia é tentar trazer uma pauta positiva, achar algo que dê um respiro para o presidente Lula. Aqui, até ouvindo a Jussara e o ponto que o Christopher traz, a questão do endividamento. O Desenrola 2 já era, né? Já não vai fazer mais efeito nenhum. O governo também não vai poder lançar mão de um novo Desenrola até as eleições. E esse é um ponto que vai pegar muito. A gente já tratou aqui da expectativa de piora da questão do crédito e do endividamento das famílias. Então, a percepção de que o patamar de preços não caiu, pelo contrário, ele só aumentou. E as dívidas consumindo mais o orçamento, em 2 meses faz uma diferença enorme. É 15% de juro ao mês para a dívida mais cara do país hoje. Caio, nós vamos começar a ver a campanha na televisão e no rádio agora, imediatamente agora, em poucas horas. Você tem observado alguma diretriz especial quanto ao que tipo de artilharia que cada um vai usar? William, a gente ouve muito que a campanha do PT, o Palácio do Planalto, o presidente Lula tem arsenal contra o Flávio, mas para ser solto no segundo turno. Porque prefere que vá um candidato como ele do que um Ronaldo Caiado da vida, alguém com esse perfil. Diz que tem vídeo, né? Esses vídeos dele, enfim. Agora, a diretriz do presidente Lula é vender futuro. A campanha do Lula, ele não quer fazer a campanha ufanista, Brasil Grande, por exemplo, como foi a de 2006, porque ela lê os números e os números mostram isso aí. A vida está pior, está mais cara, está todo mundo endividado. Eles reconhecem essa realidade e querem vender futuro, né? Entre aspas. E a do Flávio, como a Jussara falou, apostar também justamente no custo de vida. Eu acredito que é uma campanha que vai ser definida na última semana. Quem estiver chutando, falando quem vai ganhar, está chutando ou está mentindo. É a última semana, os últimos 10 dias que vão definir essa eleição. Para a gente encerrar, você também vê assim? Eu até diria que a campanha que mais eficazmente lida com essa sensação de estagnação é que vai se sobressair. Eu acho que no lado de corrupção, os dois vão ser vistos como corruptos, vai ser um mar de lama, nenhum se diferente do outro. Mas eu acho que como que você conecta com o eleitor que está se sentindo estagnado. Para mim, é isso que eu estou mais de olho nas duas campanhas. Tem um sentimento, a gente tem captado isso nas conversas, né? Thaís, William, bom, você certamente, desse mau humor, mal-estar econômico. Que ele parece que... Eu acho que está distribuído nos vários níveis. E ele não estava tão presente há 2 meses, há 3 meses, mas de orelha a gente tem ouvido, de 15 dias para cá, aqui em São Paulo principalmente, esse incômodo muito arraigado, principalmente dos agentes econômicos, mas eu não estou falando de mercado, estou falando das pessoas. E a minha dúvida... Essa tua observação eu queria endossar, cara. Nós não estamos falando de operadores de mesa, investidores no mercado de capitais. Nós estamos falando de segmentos de economia relevantes. Nós estamos falando da agroindústria, estamos falando da indústria de máquinas, nós estamos falando do setor financeiro, mas não o setor financeiro dedicado a ganhar dinheiro nos mercados, mas o setor financeiro que realmente opera varejo. Sim. Agora, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro,
se é de fato uma crise econômica crescente. Segundo, se essa crise econômica tem potencial de crescer daqui para outubro a ponto de impactar no humor do eleitor e fazer ele votar na oposição. E terceiro, se não se trata de terrorismo eleitoral, porque a gente sabe que os agentes econômicos, setor produtivo, historicamente são contrários ao petismo e estão vendo a pesquisa com o Lula com favoritismo moderado.